Glória a Deus. Na Apocalipse, vamos ver se a gente continua. Apocalipse, nós vimos o capítulo 12, nós começamos o 4º ciclo. Para aqueles que nos visitam, não sabem do que nós estamos falando, o Apocalipse conta a história da salvação. Diga, da salvação. A história da salvação. E a história da salvação é Jesus, presta atenção, é Jesus vindo, Jesus morrendo, Jesus ressuscitando, Jesus subindo e Jesus voltando. Esta é a história da salvação. Resumidamente, aí tem os detalhes dentro dessa história, mas é a história da salvação, o Apocalipse, ele todo. É a história da salvação do homem. Amém até aqui, irmãos? Conversava com algumas pessoas hoje, uma em especial, e ela fazia algumas perguntas sobre o que é certo, o que é errado, se aquela igreja estaria certa ou estaria errado. Na verdade, já aguardava um momento desse há muito tempo. E eu pude falar que o problema, primeiro eu comecei com a nossa casa, os evangélicos. Qual o nosso problema? Os evangélicos. A maioria dos evangélicos não crê somente em Jesus para a salvação. A maioria dos evangélicos crê em Jesus mais um símbolo orado, uma roupa, um tecido, um copo, um óleo, um objeto orado. Quem está me ouvindo? A maioria dos evangélicos, a maioria mesmo, crê em Jesus mais uma campanha, mais uma corrente, mais uma toalhinha, mais um lenço, mais um sabonete consagrado, mais isso e mais aquilo. Estou certo ou errado, irmãos? Estou certo ou errado, irmãos? A maioria dos evangélicos creem assim, não creem só em Jesus, porque é só Jesus. Aí falei de um outro, que não vou dizer o nome aqui, eu apenas dizia a doutrina. Falei, o outro ali, ele quer crer que Jesus não é Deus. Para essa religião, Jesus é um grande homem, uma personagem importantíssima, mas não é Deus. Acabou. Jesus nunca quis ser um grande homem, nunca quis ser um grande profeta, nunca quis ser um sacerdote, nem pastor. Ele é Deus. Ele veio para ser Deus, para revelar Deus. Em uma outra religião, que ele me citava, as pessoas creem em Jesus, mas guardar o sábado. Se você crê em Jesus e guardar o sábado, então você é salvo. Então você será salvo. O outro crê em Jesus mais a observação de algumas obras. Se você crê em Jesus mais a observação de algumas obras, você será salvo. Nada disso é verdade, irmãos. Porque a salvação se dá somente por Jesus. Amém, irmãos? Só por Cristo. Só por Jesus. Não é por Paulo, Pedro, Maria, João, cumprimentos de leis, não sei o que, não sei o que. Não, é só por Jesus. Só Ele, sem mais nada. Amém? Até aqui. Pude compartilhar com esse rapaz, logo eu estava evangelizando. Eu aguardo faz 2 anos um momento como esse. Você vê o que é ter paciência. Porque às vezes sai pregando as tortas e as direitas, e você perde a oportunidade, então você se cansa. Mas você vai falando um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, vai falando um pouquinho, até que você tenha a chance para você compartilhar o puro evangelho. Hoje chegou a minha oportunidade de compartilhar com ele o puro evangelho. Porque é isso que nos faz vitoriosos. É Cristo somente, sem mais nada. E isso nós veremos nas nossas aulas de Atos, nas sextas-feiras logo logo. Amém? Apocalipse é a história da salvação do homem. Por exemplo, o povo do Antigo Testamento não foi salvo até que Cristo viesse. Agora, alguém negaria que Moisés é um homem de Deus, Abraão era homem de Deus, Isaac era homem de Deus, Davi era homem de Deus? Alguém nega isso? Ninguém nega isso. Mas só foram salvos quando Cristo veio. Eles estavam aguardando. O povo do Antigo Testamento, que foram homens de Deus, tiveram que aguardar também Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Tudo se resolve em Cristo. Tudo se resolve em Jesus. Sem Cristo nada é resolvido. Apocalipse é a história da salvação. Amém? Tudo bem?
Então é Cristo nascendo, é Cristo vivendo, é Cristo morrendo, é Cristo ressuscitando, é Cristo sendo assunto aos céus, sendo exaltado à destra de Deus, e Cristo voltando, que é o que nós aguardamos. As pessoas pegam o Apocalipse e só pensam em Cristo voltando nas nuvens do céu, e aí perde a beleza do Apocalipse, que é um livro lindíssimo, perde a beleza do Apocalipse. Tá bom? Isso como introdução. Então aqui, a partir do capítulo 12, é a quarta vez que será contada a história da salvação, e já começa, dessa vez, começa já com o diabo. O capítulo 12 começa com o diabo. Amém? E eu quero ler com vocês então o texto que nós já vimos isso aqui, quero ler só com vocês e ver o capítulo 13 depois. Vamos ler lá. Apocalipse 12. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias para dar à luz. Amém? Até aqui, irmãos? Então eu já falei que essa mulher aqui que estava grávida é a igreja do Antigo Testamento. Amém? É a igreja do Antigo Testamento. E que luz que ela daria? Que luz que esse povo do Antigo Testamento ia gerar? Eu já falei para vocês. O que o povo do Antigo Testamento gerou? Diga para mim mais alto. Jesus. Israel foi formado só para trazer o menino para nós. Por isso eles tinham que ter um lugar. Por isso Deus nos levou a um lugar onde o menino teria um endereço para nascer em um lugar. Então foi lá. Israel existe para dar a luz a um menino. A igreja não, a igreja existe agora para levar Jesus para todas as nações. Israel existia para estar numa nação e ali num lugar específico, um lugar geográfico, dar a luz. A igreja não, a igreja sai de um lugar geográfico, viu que o trabalho é ao contrário? Israel vai para um lugar, para naquele lugar dar à luz um menino. A igreja pega esse menino de um lugar, está me ouvindo ainda? A igreja pega esse menino de um lugar e leva para todas as nações. É assim que se resume o Antigo e o Novo Testamento. Antigo, nasce um menino no lugar. Jesus vai nascer em Belém. Novo Testamento, pega o menino de Belém e leva para todas as nações. Antigo Testamento, vai para uma terra que eu te mostrarei. Antigo Testamento, vai para uma terra que eu te mostrarei. Novo Testamento, sai e vai para todas as terras. Glória a Deus, irmãos. Isso é lindo, tá pegando não? Antigo Testamento, vai para um lugar, para uma terra que eu te mostrarei. Isso é Antigo Testamento. Novo Testamento, sai da sua terra e vai para todas as terras. Esses somos nós, irmãos. Então isso aqui, essa mulher representa o povo do Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, que iria dar à luz um filho, que é Jesus. Mas apareceu um outro sinal. Viu-se um outro sinal, verso 3, no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um homem que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Amém? Até aqui. Outro sinal no céu. Primeiro sinal, uma mulher. 12 estrelas, sol, lua. Já pregamos isso aqui. Um outro sinal do céu, um grande dragão vermelho, 7 cabeças. Quem é o dragão vermelho? Com 7 cabeças, verso 9. Quem é o dragão? Verso 9, e foi precipitado naquela guerra que houve, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado e os seus anjos foram com eles. Amém até aqui? Então, temos ali um sinal, uma mulher, Israel, que deu à luz a um filho, Jesus. Um outro sinal no céu, um grande dragão, vermelho, 7 cabeças, poderoso. Houve uma batalha, Miguel e os seus anjos batalharam contra ele. Bom, esse dragão foi jogado na terra, e diz que esse dragão é a antiga serpente. Ou seja, olhe para cá, presta atenção. Apocalipse capítulo 12 é construído em cima de Gênesis 3.
Não dá para você entender e interpretar Apocalipse se você não tiver uma noção de Gênesis, de Daniel, de Ezequiel, você se perde. Amém, irmão? Então, Apocalipse capítulo 12 está sendo construído em cima de Gênesis capítulo 13. Então, o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo, quem quiser entender quem é a serpente no Gênesis, vai para onde? Lá em Gênesis 3, fala quem é a serpente. Diga sim ou não para mim, pelo amor de Deus. Não, não fala não, senhor. Lá em Gênesis 3 não fala quem é a serpente. Não aparece diabo em Gênesis capítulo 3. Não aparece diabo. Não aparece a palavra diabo lá em Gênesis 3. Amém, irmão? Como é que eu sei que a serpente lá do Gênesis é o diabo? Por causa do Apocalipse capítulo 12. Ou seja, os irmãos do Antigo Testamento, eles supunham que aquela serpente era o diabo, mas não sabiam, nós sabemos. Amém, irmão? Está claro isso, irmão? Então Gênesis capítulo 3 fala de uma serpente que foi falar com nossos pais e que tentaram Adão e Eva, mas você não sabe pelo texto quem é a serpente. Pelo menos o povo do Antigo Testamento não sabia, supunha e interpretava. Nós sabemos por causa de Apocalipse capítulo 12, por causa de Mateus capítulo 12, a gente sabe também. Mateus capítulo 9, a gente vai saber também. Amém, irmão? Então eu sei que a serpente do Antigo Testamento é o grande dragão do Apocalipse, e esse dragão do Apocalipse é Satanás. E houve uma guerra. Quando que essa guerra houve? Essa guerra aqui que você está vendo aqui, não houve nem antes de Adão e Eva, nem haverá no futuro. Essa guerra, esse dragão foi precipitado na terra quando Cristo ressuscitou e chegou lá. Amém, irmão? Pastor, como é que você sabe disso? Gálatas diz isso. Mateus 28 diz isso. Jesus, depois de ressurreto, depois que Cristo ressuscita, ele fala: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Quer dizer, antes de Cristo vir, morrer, ressuscitar e subir aos céus, o diabo andava no céu. Não é nos ares não, viu? Nunca pense que céu é os ares, são os ares, ou é os ares. Céu é a presença de Deus. Lá no livro de Jó, no capítulo 1, você vai ver que o diabo tinha acesso ao céu, sim ou não? Está me ouvindo ainda ou não? Lá em Jó, capítulo 1, está lá: havia na terra de Uz um homem chamado Jó, começa a falar. Ele era um homem reto, não sei o que, não sei o que. Aconteceu depois disso que houve uma reunião no céu. E os filhos de Deus compareceram, os anjos, os filhos de Deus compareceram nessa reunião. E eis que o diabo também apareceu. E lá estava o diabo, chutando lata, nas ruas do céu. Lá, aí aparece o Senhor Jeová e fala: e aí, diabo, beleza? Beleza, bate aqui, bateu, tá legal. Ei, diabo, você viu Jó? Puxa, eu esqueci, eu vi o Jó. Eu vi o Jó. Mas você viu que o cara é ponta firme? É, ele é ponta firme, reticências. Ele é ponta, mas por que essa reticência? Não sabia o diabo que Deus estava aplicando um golpe nele, no diabo. Eu nunca vi alguém ser liberto tão fácil. O diabo entrou na vida de Jó, fez o que tinha que fazer e saiu. No capítulo 2 não tem mais diabo. Acabou, libertou. O diabo imbecil é sempre assim, né? Chutando lata, como ninguém quer nada, e Deus fustiga ele. Ei, diabo, viu meu servo Jó? Ah, vi. E aí, o que você achou? Ah, o Senhor dá tudo para ele? Ah, é? É. Bom, esquece aí que isso aqui é outra pregação. Então veja, o diabo tinha acesso à presença de Deus. Amém, irmão? O diabo tinha acesso à presença do Senhor. E o texto aqui vai falar o que ele fazia. O texto aqui vai falar o que ele fazia. Verso 10. Depois que, olha lá, o 9 e o 10 vai: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado diabo, Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado mais alto, ai de nós, né? E os seus anjos foram com eles. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação. Agora é chegada a salvação. Ó. E a força e o reino do nosso Deus. Ué, o reino? Agora é chegado o reino do nosso Deus? Porque o diabo foi jogado na terra? Olha que legal isso aqui. A força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já, isso aqui ó, porque já o acusador de nossos irmãos é
é expulso, derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de ó. Então, antes de isso aqui acontece, agora chegou salvação, o reino do Senhor. O que é isso? Quando Cristo morre, ressuscita, sobe aos céus. Por isso que antes de Cristo morrer, ele falava assim: o reino de Deus está próximo, o reino está próximo, o reino está próximo. Quando Cristo morre, o reino chegou, a salvação chegou. Mas para isso o diabo foi jogado aqui. O que o diabo fazia lá? Nos acusava. Agora não acusa mais. Glória a Deus, irmãos. Você deveria ficar feliz, irmão. Quando você pecar, o máximo que pode acontecer é o Espírito Santo vir e te convencer: meu filho, não peca mais. O diabo não tem mais como te acusar perante Deus. Ele pode acusar você. O diabo pode acusar você, você perante você, mas nunca você perante Deus. O diabo não tem mais acesso, irmãos. Olha que lindo. Só que ele foi jogado na terra. É presente de grego? Não, não é presente de grego. Ele não, porque o pior é ter alguém para nos acusar, meu irmão. O que você acha de você trabalhar o dia inteiro e alguém ir na sua casa e falar mal de você? O que você acha? É horrível, né, irmão? É melhor que esse cara que te acusa na sua casa para trabalhar com você. É melhor ficar perto de mim lá. Como diz a arte da guerra, né? Tem os amigos perto e o inimigo mais perto ainda. Isso é um livro aí que tem aí, né? Entendeu? Tem os amigos por perto e o inimigo mais perto ainda, meu irmão. Então, o inimigo está aqui, bem perto ainda, o inimigo está, bem perto da gente. Mas ele não está mais lá, porque o problema é o inimigo estar lá, né, irmão? Por isso nunca mais vai acontecer uma história de Jó. Jó serviu de exemplo para nós. Na verdade, até hoje o Jó nem sabe o que aconteceu com ele. Até hoje. Chega assim: Jó, aconteceu? Não sei não, eu sei que aconteceu uma coisa feia, matou meu imundo, morreu meu imundo, eu peguei pereba, peguei ferida, e aí, rapaz, só que depois no final eu ganhei 10 filhos, 10 filhas, mas eu não sei não, rapaz. Pois é, Jó, foi o diabo. Quando eu falo hoje, é modo de falar, né, irmão? Amém, irmão? Então o diabo nos acusava de dia e de noite, mas ele foi jogado na terra. Quando ele foi jogado na terra, irmãos, quando Cristo venceu a morte, ele disse: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Mateus 28, verso 19. Portanto, ide e pregai o evangelho. Sai daqui e prega o evangelho em todas as nações. Amém, irmão? Evangelho é coisa simples, irmão, não é complicado não. As igrejas complicam. Então, um grande sinal: a mulher da luz. Um outro sinal: uma guerra no céu. O diabo, que é o grande dragão, que é o Satanás, que é a mesma serpente de Gênesis, agora é um grande dragão, vai ser jogado na terra, e vai ser jogado porque Cristo veio, morreu, ressuscitou, foi exaltado e tem todo o poder. Amém, irmão? Então esse é o Apocalipse 12. Aquele que nos acusava não nos acusa mais. Glória a Deus, irmãos. Você está livre de acusação. Perante Deus não tem quem te acusa mais. Não tem mais, você está livrinho, livrinho, livrinho. Coisa boa é ser salvo, né, irmão? Amém, queridos? Então esse é o capítulo 12. Quer dizer, o que tem de diferente aqui? O que tem de diferente aqui dos demais ciclos, irmãos? Nos demais ciclos não fala muito profundo sobre o diabo. O diabo agora aqui está na terra. Verso 10. Verso 11. Fim do verso 10. O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue que é o sangue de Jesus, irmãos, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas, mesmo em vista da morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo tem. Que tempo que ele tem? 1260 dias. Que tempo o diabo tem? 1260 dias. 42 meses. Nós lemos isso aqui em Apocalipse 11, Apocalipse 10. Mas 1260 dias não são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1260 dias. 1260 dias é o mesmo que 42 meses, sim ou não? E é o mesmo que 3 anos e meio, sim ou não? 3 e meio é metade do que, irmãos? 3 e meio é metade do que, irmãos?
3,5 é metade do que, irmãos? Então o que está acontecendo? Desde que Cristo venceu a morte, desde que Cristo veio aqui, e Ele vai voltar, isso Ele chama de uma semana. Uma semana tem quantos dias, irmãos? Presta atenção, que isso aqui é uma revelação, talvez alguns não pegaram ainda. Desde que Cristo veio à terra, e Ele vai voltar, Ele está chamando isso de uma semana toda. Uma semana toda é 7. Desses 7, Ele fala que metade dos 7, 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, vai ser de pregação do Evangelho, tentação do dragão, besta, falso profeta, aqui na terra, trombeta, selos, aqui na terra o tempo inteiro. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Pastor, mas nós estamos no ano de 2015 e nós estamos aí nessa meia semana. Então quando acabar a meia semana, vai ficar mais meia semana nós vamos ficar meia semana na mão do diabo, pastor? Pastor, meu Deus do céu, eu não aguento não, pastor. Pastor, eu não aguento não. É porque você não aguenta não, que tem um versículo para você, irmão. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mateus 24, Marcos 13. E aqueles dias serão de tamanha tribulação que o Senhor abreviou. O que abreviou? Presta atenção nisso aqui. Eu vou repetir a segunda vez que eu vou repetir isso. Presta atenção. Tem quatro termos. Diga, 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, 3 dias e meio. O que é de estranho aqui, irmãos? Tudo representa 3 anos e meio, menos os 3 dias e meio. Presta atenção. 3 anos e meio, que é igual a 42 meses, sim ou não? É igual ou não é igual? Que é igual também a 1260 dias, sim ou não? Mas não é igual a 3 dias e meio, é? Pois é, o outro termo é 3 dias e meio. O que seriam os 3 dias e meio? A parte abreviada. Então pega uma semana de 7, divide no meio, 3 anos e meio. Quer dizer, vamos supor que acabe agora o mundo agora, 2000 anos. Vai ficar mais 2000 anos de diabo aqui na terra, irmão? De tentação, de grande tribulação? Não. Quando Deus fala da segunda metade, primeira metade, 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses, tempos, metade de um tempo, sempre longo, mas quando ele se refere à segunda metade da semana, 3 dias e meio. Amém, irmão? Quem entender, irmão? Ou seja, a segunda metade da semana é curto, irmão. Por isso lá em Tessalonicenses, capítulo 2, fala que quando o anticristo se manifestar, mal o bicho colocou a cabeça para fora, diz o texto que com o sopro da sua boca, Deus o destruirá. Poxa, demorou para esse glória a Deus, hein? Então temos que sofrem, ai meu Deus, grande tribulação, o falso profeta, o anticristo, ai meu Pai, me livra disso. Fique em paz, irmão. Deus sabe que é difícil. Então na segunda metade, quando o diabo fala assim, porque eu penso aqui com a minha cabeça, que o diabo faz essa conta, bom, se o povo aí vão viver 2100 anos, vai ficar mais 2100 anos para nós, né, capetada? Fique sabendo, demônios do inferno, falo convosco agora, que serão apenas 3 dias e meio. Se de repente acontecer algum mal comigo, fique em paz, tá bom? Se de repente amanhã não aparecer por aqui, fique em paz. Já ficou furioso. Amém, irmão querido? Você não está entendendo, não? É gostoso saber disso, irmãos? Você entendeu, né? Então haverá uma tribulação tamanha, uma perseguição tamanha, haverá mortandade terrível, vai intensificar tudo. Esse papo aí de homem com homem, mulher com mulher, vai piorar muito. Nem liga, não. Nem adianta você ficar, mas não pode, não concordo. Pode não concordar, vai acontecer, mano. Vai casar homem com cachorro logo. Logo tá o gato casando com o ser humano. Logo, cavalo casando com mulher. Com igreja e velho grinaldo e tudo, irmãos. Logo. Tá me entendendo, irmãos? Você tá me entendendo, irmão? A coisa fica feia por aqui. Só que vai ser rápido. Quando assim deu, acabou.
diz o texto que com o sopro da sua boca, com a espada que sai da sua boca, ele terminará. E é uma tentação minha. Eu acho que vai ser 3 dias mesmo assim. 3 dias e meio, assim, 24 horas, 24 horas, 24 horas e 12 horas. Acabou. Mas é uma coisa minha, isso aqui não pode provar. Isso aqui é coisa da minha cabeça, o resto não é interpretação bíblica. Amém, irmão querido? Então, Apocalipse 12 está fundamentado em Gênesis 3, e o Apocalipse 13 estará fundamentado em Daniel 7. Eu vou ler agora com vocês e vamos encerrar. Daniel 7, só vou ler para que você tenha um pouco de leitura do Apocalipse 13, porque aqui estamos no 4º ciclo, só que foi colocado um novo ser aqui que não tinha nos outros 3 ciclos, na história da salvação, não aparecia o diabo, aqui tem o diabo, e aqui é o dragão. Então aqui, o capítulo 13 está dentro do capítulo 12, quando fala que o diabo foi jogado na terra, o dragão foi jogado na terra, e fala aqui assim no versículo de número 17, aí no 12:17, ó, 12:17, ó, vai logo, pula aí para frente do 12:17, fala assim: e o dragão irou-se contra a mulher. Ele irou-se contra a mulher, né? Mas foi fazer guerra contra o remanescente. Quem? O filho, os filhos do filho. Quem aqui é filho do filho? Nós somos, né, irmãos? Então aqui, o dragão ficou irado contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, ou seja, a mulher teve um filho, o filho voltou para Deus, foi arrebatado, diz o texto, né? Foi arrebatado. A terra engoliu a mulher, ou seja, acabou a história da mulher, a história de Israel acabou, sumiu, desapareceu. Amém, irmãos? Acorda aí, meu irmãozinho. Acabou a história da mulher, mas o dragão não parou de trabalhar. O dragão vai fazer guerra contra o remanescente da mulher. Quem são os remanescentes, irmão? Os que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus Cristo, irmãos. Os judeus, que é o Israel do Antigo Testamento, os judeus têm o testemunho de Jesus Cristo? Não. Os judeus até hoje estão esperando o Messias. Bobões, né? Já veio, faz 2000 anos, o cara está esperando assim, vem Messias, já veio. Então não tem nada a ver com Israel. Tem igrejas, tem pregadores que arrumam um plano, presta nisso aqui. Tem pastores, pregadores que arrumam um plano especial para judeu. Não tem plano especial para judeu, irmão. Que o Israel, aqueles 144 mil, vai ser salvo diferente. Só tem salvação de um jeito, meu Deus do céu. Só através de Jesus. Não tem um plano B. Ah, tem um plano B para os judeus. Não tem não. Tem não. Amém, irmão? Então, o dragão vai fazer guerra contra a semente do filho. Quem são esses? São aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? São aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. Então aqui, olha só. E o dragão irou-se contra a mulher. Esse irou-se, esse versículo aqui 17. Você vai abrir esse versículo aqui e você vai ter o capítulo 13. Agora vamos ver o que vai acontecer com essa ira. Eu leio hoje e explico a semana que vem. Tá bom? Eu leio o capítulo 13 para vocês hoje e a semana que vem a gente comenta. Vamos ler então. Aí o João fala assim: eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar, diga, uma besta. Da onde, gente? Do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés é como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poder. E vi uma das suas cabeças como que ferida de morte, e toda a terra se maravilhou após a besta. Melhor, deixa eu devagarinho aqui. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal, foi curada do dragão. E toda a terra se maravilhou após a besta. A terra ficou maravilhada. E adoraram o dragão. Que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a ti, ó besta? Quem poderá, ó besta, batalhar contra ti? E foi-lhe dado uma boca para proferir blasfêmias, grandes coisas de blasfêmias, e deu-lhes o seu poder para agir por
40 aí? Estamos nesses meses, viu, irmão? O diabo está agindo por 42 meses, que significa 2.000 anos, 2.500 anos, 3.000 anos, sei lá como vai ser. Eu sei que é uma semana, mas uma semana eu não sei quantos dias são, quantos anos são. Amém, irmão? Amém, irmão? Por 42 meses. Vejamos. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, ou seja, do povo, dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Vencê-los aqui, irmãos, entenda. Eu falei para me explicar, né? Mas vamos lá. Não é matar você não, viu? Vencê-los aqui é fazer você parar de pregar o evangelho. É assim que é vencer. Viu, irmão? A gente aprofunda mais depois. E vencê-los, e deu-lhe o seu poder sobre toda a tribo, e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, será necessário que a espada, pela espada, seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra uma besta surgiu da onde? Do mar. E agora outra besta surgiu da terra. É uma besta, nada só aqui. É besta para dar com pau aqui. Amém, irmão? E vi subir da terra uma besta agora, que tinha 2 chifres. E não pensa que ela é menos pior, viu, irmão? Semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como um. Ó só, ó, isso aqui é o segundo momento, hein? Ó. E vi surgir da terra outra besta. Só que ela tinha 2 chifres. Só que essa sim, ela parecia cordeiro. Olha aqui o anticristo, irmão. Porque o anticristo é aquele que parece com Cristo, que quer ser imitado. Amém, irmão? E exerce, ó, verso 12, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Quer dizer, a outra besta lá, um monte de besta. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira, olha isso aqui, de maneira que até fogo faz descer do céu, e a terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que todos os pequenos e grandes, ricos, livres, pobres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número já revela, ele pergunta e já revela, e o seu número é 663, 66, ou seja, 666 é número de homem. Então 666 é um homem, que vai receber poder do dragão, da besta. Isso daqui já tem acontecido. Isso daqui é aquele do terceiro ciclo, onde matava-se muita gente, matava-se muitas pessoas. É aqui que está. Nós estamos ali. É isso que a besta faz. Então veja, na história da salvação, a gente sabe que tem inimigo, e o inimigo é espiritual. É espiritual. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então você que se vê aí batalhando, lutando para ter coisas, para possuir coisas, você que aí anda batalhando na carne, somente na carne, a sua guerra está perdida. Você que quer ficar rico, quer ganhar dinheiro, comprar casa, não sei o quê, cuidado, porque você pode ser facilmente enganado. Veja que essa segunda besta fará grandes sinais.
Então, todo religioso acostumado com sinais serão enganados. Então, isso aqui está acontecendo dentro do capítulo 12. No quarto ciclo, nós estamos salvos. Nós estamos pregando o Evangelho. Tá bom? Fica por isso hoje, irmãos. Fica por isso hoje aqui, para você refletir nisso. Estamos em uma guerra, é uma guerra espiritual. O diabo está na terra agora. Quando diz terra, é apenas no nosso âmbito. Pode ser nos ares aqui, porque ares não é céu. Está aqui. É preciso que nós despertemos e descobramos se você é igreja, irmão. Por isso que uma palavra dessa do pastor Saulo é muito importante. Porque a gente vai se cansando e a gente vai se acostumando e vamos perdendo a sensibilidade de Deus. Mas a história da salvação não é brincadeira, irmãos. Cristo já venceu tudo, conquistou tudo, tem todo o poder. Agora veja, você tem medo da morte? Se você tem medo da morte, salvo você não é. Filho de Deus você não é. Porque um cristão verdadeiro, ele é fiel mesmo em meio à morte. Agora, se você ama as coisas, se você gosta do mundo, é bem provável que você tenha medo da morte. Então, Cristo é mais que vencedor, todo o poder está com Ele, Ele já despejou para nós, derramou em você. Ele disse: vá. Há duas forças trabalhando, a força da igreja em Cristo e a força do dragão. O dragão já tem dado poder às bestas, haverá uma besta específica no futuro. No finalzinho da semana, no finalzinho da metade da semana, vai aparecer essa segunda besta. Então eu e você precisamos tomar cuidado. E ser cristão não é apenas colocar poupança na cadeira, vir à igreja 3 vezes por semana ou 4 vezes por semana. Estamos em uma guerra. Amém, irmãos? Você está em uma guerra. Você precisa acordar. Esse papo de marcha para Jesus, de festa gospel, esse papo de acampamento gospel, esse papo de grande encontro gospel, isso não tem nada a ver com a igreja, irmãos. A igreja é aquele povo, aquela reunião de gente que vive Cristo, que anuncia Cristo. É preciso que despertemos, irmãos. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Fazei discípulos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora. Abra sua boca.